Queridos irmãos, hoje é dia 10 de março do ano da graça de 2022 e na sequência daquilo que temos considerado e que partilhava com os irmãos no domingo, tendo sido resolvido o maior e mais grave problema da nossa vida, que é a nossa inimizade com Deus, e sendo isso uma expressão maravilhosa do amor de Deus, da graça através de Cristo, que nos possibilita, que nos dá a bênção de agora sermos seus filhos. Passamos do pior dos estados em termos de relacionamento para o melhor, para o mais excelente. Agora Ele é nosso Pai, nós somos seus filhos. Percebendo isso, percebendo que não só somos seus filhos, mas Cristo faz morada na nossa vida. E lembrar sempre aquele texto de Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. As reafirmações de Jesus em que está em nós e nós nele, esta relação de intimidade, de intrínseca proximidade. Considerando tudo isso, é expectável que a nossa vida do dia a dia seja algo surpreendente. E eu gostava de hoje trazer à nossa memória, mais uma vez, este conceito presente em Romanos 6:4, quando o apóstolo Paulo, falando à igreja em Roma e descrevendo aquilo que acontece no batismo, declara que agora a nossa vida é algo que é vivido em novidade constante. Vivemos em novidade de vida. Andemos também nós em novidade de vida, uma vez que morremos e fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e isso é confirmado através do nosso batismo. Viver em novidade de vida. Sempre me questiono para tentar entender o que é que isto significa. E creio que um bom exercício para entendermos um pouco do que significa isso para a nossa vida é imaginarmos o que seria caminhar com Jesus no seu ministério terreno. E quando nós olhamos para os Evangelhos e vemos a descrição dos acontecimentos, daquilo que foi acontecendo ao longo daqueles 3 anos, é óbvio que caminhar com Jesus foi sempre uma novidade. Jesus estava constantemente a surpreender os discípulos. E um dos aspectos pelas quais, e a razão pela qual isso aconteceu, foi porque Jesus era quem determinava. Foi Jesus que determinou a vida deles ao longo daqueles 3 anos. Foi Jesus que decidiu por onde caminhar, o que fazer, como fazer. E de facto há muitos episódios que alguns deles até soam caricato, porque os discípulos nunca sabiam o que Jesus ia dizer, o que Jesus ia fazer. E ele foi surpreendendo a cada passo e em cada situação. Para Jesus, cada momento, por mais grave que ele fosse, era sempre a oportunidade de manifestar quem ele era, a sua glória, a sua identidade, mas também era momento de proclamar a grandeza e a majestade de Deus. Tinha sempre um objetivo maior, por mais simples ou por mais básico que se fosse a situação. Jesus sempre tinha uma perspectiva gloriosa em cada acontecimento. Quando Jesus é chamado porque o seu amigo Lázaro está doente e está a precisar da sua ajuda, Jesus demora surpreendentemente, mas declara nesse momento que o que estava para acontecer era para a glória de Deus. E os discípulos, quando chegam lá, percebem que Lázaro tinha morrido. E depois vem Jesus a chorar. Todos aqueles acontecimentos, e imagino o que estaria na mente daqueles homens. Mas como é que isto pode glorificar a Deus? Ele perdeu o seu amigo, mas naturalmente nós sabíamos que Jesus via sempre o momento seguinte, e o momento seguinte era sempre o mais importante. E isso, obviamente, tornou aquele tempo um tempo absolutamente surpreendente.
Não tenho dúvidas nenhumas que uma das dificuldades que nós temos no nosso caminhar, pelo menos é a minha grande dificuldade, é eu não poder ver mais além do que aquilo que Deus vê, daquilo que Cristo vê. E a cada circunstância olhamos para os momentos e não conseguimos perceber no imediato o que é que Deus tem em mente. Mas quando nós, de facto, damos o lugar a Cristo na nossa vida, o que vem a seguir, por mais assustador e preocupante que seja, vai ser sempre algo muito bom. Algo que vai glorificar o seu nome. Algo que vai confirmar a sua grandeza. Não sabemos o que Deus vai fazer. Não sabemos o que Deus vai fazer no meio das situações, mas sabemos que a seguir, se nós de facto vivermos este relacionamento, se nós de facto estivermos nesta experiência profundamente íntima de relação de pais e de filhos, de dependência do Pai, da presença determinante de Cristo na nossa vida, o que vai acontecer a seguir é muito bom. É muito bom e vai glorificar o seu nome. Só não sabemos ainda como é que isso vai acontecer. E isso não nos é fácil. Pelo menos para mim não é fácil. Eu quero determinar, eu quero ser quem determina. E é exatamente nesse ponto que nós precisamos de investir. É porque já não somos mais nós a determinar nada. É Cristo que vai determinar. E se é Ele que determina, com certeza o que vem a seguir é para algo extraordinário. Isso é muito evidente nos episódios da vida do ministério do Senhor Jesus Cristo. É muito evidente. Sempre que em cada circunstância, fosse uma doença, fosse uma multidão faminta, fosse uma tempestade, fosse uma mulher pecadora, sempre o momento seguinte era algo que glorificava a Deus, que manifestava quem Cristo é. Este é um desafio enorme para nós e é isto que determina e que torna o nosso caminhar algo absolutamente surpreendente e novo todos os dias. Tudo o que nós temos que fazer é entregar tudo, mas absolutamente tudo nas mãos de Cristo, obedecer à sua voz, andar por onde Ele nos manda andar e quer que nós andemos, porque é exatamente isso que Ele espera. Se nós o amamos, então vamos viver de acordo com a sua vontade e o resto é com Ele. Isso vai ser sempre muito surpreendente e certamente muito bom. Que o Senhor nos ajude neste processo. Não eu, mas Ele, cada vez mais, a determinar as novidades de cada dia. Que o Senhor nos abençoe. Um dia cheio de novidades de Cristo. Até logo. Até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.